começou a semana decisiva para o Botafogo. Primeiro, o confronto contra o Palmeiras, que todo mundo está chamando de final. Mas eu vou ser um pouco mais comedido, vou chamar de um jogo de extrema importância que pode decidir o campeonato, mas não decide ainda o campeonato. E depois, finalmente, no sábado, a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro na final da Copa Libertadores da América, que é o jogo que ninguém consegue parar de pensar. Eu vou falar sobre tudo isso e a ansiedade da torcida também, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Eu sei que eu estou um pouco sumido, eu sei que tem um tempinho que a gente não bate um papo, mas eu estava viajando, resolvi tirar umas fériasinhas, estava em Salvador, visitando a Terra Boa, cidade que eu tanto amo, talvez ame Salvador tanto quanto amo o Rio de Janeiro, mas estou de volta e estou trazendo aqui para vocês mais um conteúdo e quero lembrar para vocês, para quem já conhece o canal do Caboclo, provavelmente já está fazendo tudo que tem que fazer, já está fazendo o dever de casa. Agora, quem não conhece o canal do Caboclo ainda, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Não se esqueça também, seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 4,99 você recebe conteúdos em primeira mão, como esse aqui que eu estou gravando nesse momento agora para você, e você assiste antes de todo mundo. É isso aí. E não se esqueça, né? Quando a gente bater a nossa meta de 100 membros aqui no canal do Caboclo, eu vou começar a fazer as lives exclusivas para membros do canal do Caboclo. Então não perca tempo, clica aí embaixo, menos do que uma latinha de Coca-Cola, gente. R$ 4,99. Tem um botãozinho aí que está escrito aí, seja membro. Você clica nele, segue o procedimento aí, se torna membro do canal. Se você também quiser contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, está aqui embaixo, ó, no banco que tá rolando na barra de rolagem aqui, ó, para você se inscrever aqui no canal do Caboclo, tá vendo? Ó, deixar o like, todos os recadinhos que eu deixo para vocês aqui, inclusive para você ser membro do canal do Caboclo. Você também pode apoiar o canal do Caboclo, olha aqui, ó, enviando um Pix para o canal do Caboclo, @gmail.com, e eu vou ler seu comentário. Você manda o Pix e deixa um comentário lá também. Pode ser crítica, sugestão, dúvida, pergunta, o que você quiser. Você coloca lá e eu vou fazer questão de ler aqui para você ao vivo os comentários. Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente, né? Eu estou na casa do meu irmão, do Alexandre, inclusive tem até uma plaquinha aqui, ó, Boteco do Xande, né? Tá vendo aqui atrás? Estou na casa dele, em Pinheiral, porque a gente já está saindo daqui. Eu estou indo daqui para São Paulo e de São Paulo pego um voo para Montevidéu e passo 2 dias em Montevidéu. Passaremos 2 dias em Montevidéu, eu e meus dois irmãos, e de lá a gente atravessa para Buenos Aires para então chegar para a final. Na quinta-feira eu estou indo para Buenos Aires para a gente acompanhar em loco a final Botafogo e Atlético Mineiro e Botafogo. E eu posso dizer para vocês assim, com muita sinceridade, ainda não me bateu aquela ansiedade que a maioria dos torcedores alvinegros estão reportando, que a maioria dos torcedores alvinegros está dizendo que já está sentindo. E obviamente, né, cada um tem uma maneira diferente de perceber, cada um tem uma maneira diferente de sentir, mas eu confesso para vocês que ainda estou muito tranquilo, talvez mais tranquilo do que mandaria o figurino, né? Mas como eu digo para vocês, isso aí realmente é de cada um. Talvez eu vá começar a ficar nervoso somente no momento que eu chegar em Buenos Aires e talvez somente no momento que a gente já estiver vivendo toda a questão lá da véspera do jogo e tal. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente está talvez a gente entrou, né, na semana mais importante, talvez a semana mais importante da história do Botafogo. E eu digo que é a semana mais importante da história do Botafogo, muito mais por causa do jogo de sábado do que pelo jogo de terça contra o Palmeiras. E o motivo, para mim, é muito simples. Existe existe todo um circo que foi armado, existe toda uma narrativa que foi criada com relação acerca do jogo contra o Palmeiras de ser a final do Campeonato Brasileiro. Isso não é de agora, tá? Essa história de que o jogo contra o Palmeiras seria a final do Campeonato Brasileiro
vem sendo dita, vem sendo repetida nas mídias, né, principalmente as mídias grandes, principalmente aquelas mídias que estão, obviamente, torcendo para o Palmeiras há pelo menos 2 ou 3 meses, que eu me lembro. Né? Se vocês aí se lembrarem que esse jogo já vem sendo assim, sendo chamado de final há mais tempo, coloca aí nos comentários para mim. Mas que eu me lembre, pelo menos é isso. E aí o Botafogo chega na final da Libertadores da América e o jogo contra o Palmeiras, que não tinha uma data correta, né, uma data fixa, né, para acontecer, é marcado justamente para a semana do jogo contra o Atlético Mineiro. Por quê? Isso é óbvio, né? Porque é óbvio. É a CBF trabalhando, né, em favor dos seus sócios, né, digamos assim, como são os clubes da Libra. Como eu costumo sempre dizer para vocês aqui, o futebol brasileiro hoje está dividido em dois partidos. Vou fazer até uma analogia. Imaginem que o futebol brasileiro hoje funciona mais ou menos como os dois partidos principais dos Estados Unidos, republicanos e democratas, né? E um desses dois partidos está no poder nesse momento. Então é tudo deles. Então, Edinaldo é do partido deles, Edinaldo é Libra, Leila Pereira, que acabou de ser reeleita no Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, que subiu agora para a primeira divisão, né? O próprio Red Bull está para cair também, Atlético Mineiro, Grêmio, todos eles são governo nesse momento. Todos eles são governo. E os clubes da LFU são, digamos assim, oposição. Então, obviamente que todos os campeonatos organizados pela CBF sempre vai haver um direcionamento, que a gente pode dizer assim, para os clubes da Libra. E, obviamente, que os principais veículos de informação, que também são sócios, né, do consórcio Libra, também estão puxando sardinha para o lado desses clubes. Daí a gente vê toda a torcida pelo Palmeiras, né, da Rede Globo, do UOL. A gente pode ver também toda aquela narrativa também sendo criada anti-Botafogo, aquela coisa dizendo que o Botafogo está pipocando, que o Botafogo está abalado psicologicamente. Essa coisa parece aquele bullying, né, daquelas pessoas que chegam para a gente e falam assim: você está nervoso, sendo que você não está. A pessoa chega para você: você tá muito nervoso. E você está zen, você está tranquilo. Eu falo: não, mas você está nervoso, sim. Não estou, meu amigo. Estou muito tranquilo, estou em paz. Não, você está nervoso, sim. Você está abalado psicologicamente. A pessoa fica repetindo isso até o momento que você fica nervoso, vira para ela: tá bom, eu estou nervoso. Toma aqui, você dá um soco na cara da pessoa quando esse tipo de coisa acontece. É mais ou menos isso que está acontecendo. E na entrevista coletiva do Arthur Jorge, que aconteceu hoje na Botafogo TV, a gente viu o Arthur Jorge utilizando um termo que é ponto zero, que a partir de hoje é ponto zero, e você não consegue mais mudar o que ficou para trás, os tropeços que o Botafogo deu, muitos deles, né, em razão de uma falta de soluções, na verdade, pelo nosso próprio técnico, pelo próprio Arthur Jorge, que talvez tenha feito leituras equivocadas dos seus adversários e também tenha errado no planejamento para os jogos, mas principalmente no decorrer das partidas, no que estava acontecendo dentro das partidas e também pelas escolhas que ele fez. Só pegando como exemplo no jogo contra o Vitória, no momento que sai a escalação, que a gente via que o Tietê estava escalado para começar o jogo, pelo menos eu, né, fiquei extremamente desanimado naquele jogo, mas com a sensação assim: beleza, vamos ver, tomara que ele, né, me prove o contrário, que ele cale minha boca, que o Botafogo consiga fazer um grande jogo e consiga vencer. Não foi nenhuma surpresa que a atuação do Tietchan foi muito ruim, compromete muito a atuação de outros jogadores também, que dependem que o jogador que faça aquela função que o Tietchan, teoricamente, foi escalado para fazer, faça melhor. Como é o caso quando o Marlon Freitas joga, você tem um jogador que se apresenta muito mais, que divide as responsabilidades de armação do time com a Almada, mas também tem uma presença física no meio de campo que ajuda muito mais no combate, que rouba muito mais bola, recupera também. A força física do Botafogo no meio de campo é outra. E assim, não existe nenhuma explicação plausível que o Arthur Jorge possa dar que me convença que o Tietchan seria o jogador ideal para substituir o Marlon Freitas quando você não pode contar com ele, como foi o caso do jogo contra o Vitória.
Tanto é que, quando questionado sobre isso, o próprio Arthur Jorge falou que colocou o Tietchan porque quis. Isso não é resposta, desculpa, então, na minha opinião, é uma maneira, de certa forma, até arrogante do Arthur Jorge, que não é comum para ele, de tentar, pelo menos, explicar qual era a opção tática ou técnica, né, que ele havia feito para ter o Tietchan em campo e que gerou um descontentamento muito grande na torcida. Isso é uma outra coisa também que tem sido muito debatida, o descontentamento da torcida, vaias no começo dos jogos. E eu tenho visto todas as opiniões favoráveis e desfavoráveis a vaias. Eu acho que a gente precisa interpretar, às vezes, melhor o que significa determinados comportamentos de massa, né? Principalmente quando você está no estádio com as paixões muito afloradas, né? Vaias no começo do jogo nunca ajudaram time nenhum, tá? Muito pelo contrário, não ajuda time nenhum, não ajuda jogador. Isso só faz com que o jogador perca a confiança, ao invés do jogador tentar arriscar uma jogada que pode criar uma situação de perigo maior, ele sempre vai optar pela segurança, sempre vai tocar curto, sempre vai tocar para trás, sempre vai tentar fazer alguma coisa que é óbvia, que minimize ao máximo os seus erros, na capacidade ou possibilidade de erro. As vaias realmente levam a isso. Mas, por outro lado, é importante a gente lembrar que vaia é uma maneira que o torcedor tem de dizer que ele não está satisfeito com o que ele está vendo. As vaias aos 10 minutos do jogo contra a Vitória, elas estão acumuladas desde o jogo contra o Criciúma, do jogo contra o Cuiabá, do jogo contra o próprio Atlético Mineiro, onde a gente havia passado por situações extremamente parecidas, com defesas muito fechadas, muitos jogadores dentro da área, e o Botafogo, talvez, insistindo nas possibilidades equivocadas de você conseguir chegar até o gol. Lembrando que o Peñarol, que o Botafogo meteu 5-0 no jogo de ida, pelo estádio Newton Santos, não jogou totalmente fechado, e no segundo tempo, no momento que o Botafogo faz o gol, o Peñarol tinha, sim, uma linha de 5, e o Botafogo conseguiu furar a linha de 5, fazendo troca de passes rápidas, e o Luiz Henrique conseguindo enfiar uma bola entre as linhas de defesa do Peñarol para colocar o Savarino se deslocando também, fazendo um facão na cara do gol, e ali abriu o marcador e a coisa ficou muito mais favorável. O Botafogo abriu o caminho. Então, na minha opinião, o Botafogo até sabe o que fazer quando joga contra times muito fechados. A questão é que o Botafogo, em jogos que se apresentavam com cenários muito parecidos, acabou optando por não fazer aquilo que o time sabe fazer de melhor. E isso parece que o torcedor percebe e se irrita com aquilo, porque se o torcedor percebe, não é possível que o técnico não perceba. Não é possível que quem está à beira de campo não perceba que as soluções que ele encontrou, ou que ele, pelo menos, dizia ter encontrado para conseguir resolver os problemas, não estavam funcionando. E não vem funcionando há muito tempo, porque o Tietchan jogando no meio de campo do Botafogo já não funciona há muito tempo, porque a realidade do Tietchan jogando no time do Luiz Castro é muito diferente da realidade jogando no time do Arthur Jorge. Quando você joga com um time que se propõe a ter linhas médias, né, e até linhas baixas, como é o caso da equipe do Luiz Castro, o Tietchan pode muito bem se encaixar nesse jogo. Quando você consegue fazer uma recuperação de bola e o Tietchan pode, de repente, fazer a ligação mais rápida com o ataque, a gente viu isso no jogo contra o Corinthians, naquele golaço do Eduardo. Quando você tem as suas linhas mais altas e quando você tem jogadores no seu ataque, como os 4 jogadores que a gente tem, Almada, Savarino, no caso do jogo contra o Vitória, era o Júnior Santos e o Igor Jesus, mas normalmente é o Luiz Henrique no lugar do Júnior Santos, você tem esses 4 jogadores ali na frente pressionando a saída de bola, mas todo mundo sabe que eles não são exímios marcadores. Então você precisa ter mais força física no meio de campo, e quando ele optou por entrar com o Tietchan, ele acabou tendo, na verdade, 5 jogadores na parte mais ofensiva do time que não são especialistas, ou pelo menos não têm a capacidade de conseguir fechar o adversário, pressionar o adversário, roubar bolas na frente. E o que a gente viu foi o Vitória tomando conta do meio de campo, para surpresa de ninguém,
isso já estava acontecendo com 10 minutos, com 15 minutos do primeiro tempo. E quando a torcida vaia, a torcida está dizendo para o técnico o seguinte: não estamos felizes com o que a gente está vendo, porque a gente já sabia que não ia funcionar e realmente não está funcionando. E aí, outros jogadores começam também a cair de rendimento porque as coisas não estão dando certo. O Vitinho se apresentou mais uma vez muito mal. Quando o Matheus Ponte entra no segundo tempo, isso fica gritante, porque o Matheus Ponte entrou e entrou bem. E a gente não vai poder contar com o Matheus Ponte na final contra o Galo. Então, essas coisas vão realmente irritando o torcedor. E aí a gente tem que falar de uma coisa que é muito. Pode não ser muito agradável, tá? Mas o Botafogo, a torcida do Botafogo, o Botafogo como um todo, o time, o clube e a torcida, que a gente chama de união perfeita, inclusive nas músicas que a gente canta no estádio, a gente tem vivido constantemente com muitos poréns. Mas, porém, entretanto, todavia. O Botafogo fez em 2023, né, de sonho, porém, aconteceu o que aconteceu no final do campeonato, que, na minha opinião, não tem nada a ver com 2024, como a mídia tenta pintar, tenta plantar, tenta narrar. O Botafogo em 2024 tem um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Fez 2 contratações enormes, pagando uma grana violenta, e tem jogadores que foram pinçados pelos scouts, que são espetaculares, o caso do Igor Jesus. Porém, o Botafogo ainda peca na hora de definir os jogos e ter mais tranquilidade para ganhar jogos que são muito ganháveis. São jogos que, quando você faz a tabela no começo do campeonato, você dá por jogos ganhos. Você tem que contar que aqueles jogos sejam jogos de 3 pontos. Não digo nem o Atlético Mineiro fora de casa, mas pela circunstância do jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, eles com jogador a menos, totalmente desarticulados, vindos de uma perda da Copa do Brasil, que causou um trauma profundo no elenco do Atlético Mineiro. Aquilo ali era, assim, jogo para o Botafogo ganhar, jogando sem torcida, enfim. Mas o Botafogo não consegue ser letal. A gente vem reclamando aqui que o Botafogo cria muitas chances. Na minha opinião, cria até menos chances do que deveria criar contra esses adversários. No jogo contra o Vitória, se eu não me engano, foram 26 chutes a gol, entre 24 e 26. Nós fizemos um gol contra. E nos últimos 3 jogos, tá, o Botafogo vinha de uma seca de gols. Logo, o nosso ataque, uma seca de gols. Tá? Isso também é muito preocupante. E a gente vinha ganhando jogos, porém, não era ganhar com placares assim mais elásticos. Ganhamos contra o Vasco, porém, empatamos contra o Cuiabá. Empatamos o jogo contra o Cuiabá justamente depois de um jogo contra o Vasco, de uma vitória contra o Vasco, onde naquele momento ali a gente dizia, cara, não tem como segurar mais o Botafogo. Esse time é muito superior aos seus adversários. Mas o Botafogo não soube ganhar do Cuiabá. E a gente tinha 6 pontos de vantagem, chegamos a ter 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, né? E o Palmeiras, todo mundo vendo que não vem jogando um grande futebol, mas consegue vencer seus jogos. Olha o jogo contra o Bahia. No primeiro tempo, eles poderiam sair do primeiro tempo perdendo de 2-0, 3-0, mas o Rony consegue cavar uma falta na entrada da área, e o Veiga bate com perfeição e empata o jogo. E no segundo tempo eles conseguem fazer um gol no último minuto, no último lance do jogo praticamente, e ganha o jogo. E isso falta para o Botafogo. Isso realmente falta para o Botafogo. Então, quando o Arthur Jorge fala em ponto zero, tá? Tomara que isso esteja muito claro na cabeça dos jogadores do Botafogo. E tomara que também esteja claro na cabeça do Arthur Jorge que ponto zero significa que os conceitos que você tem, você, Arthur Jorge, que você considera que sejam inegociáveis, não podem ser inegociáveis. Como, por exemplo, você ter o Tietchan como 12º jogador do seu time, entrando no meio de campo do Botafogo. O Tietchan, hoje,
como a gente não vai ter o Matheus Ponte no sábado, né, por causa da expulsão, o Tietê, para mim, ele só pode ser cogitado para entrar no time do Botafogo se for na vaga do Vitinho. Somente aí, tá? E o jogo contra o Palmeiras, que todo mundo já considera como uma final, embora a gente esteja falando de um campeonato de pontos corridos, tá? Por que muita gente considera a final? Quem ganhar esse jogo vai ficar realmente numa posição muito vantajosa, com 3 pontos à frente, faltando apenas 2 rodadas. Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada, depois do Botafogo, lá em Minas. O Cruzeiro que foi derrotado no seu jogo, na sua final da Sul-Americana contra o Racing. E a chance que o Cruzeiro tem de se classificar para a Libertadores é via Campeonato Brasileiro e vai ter que dar um jeito de ganhar tudo até o final. Então, o Cruzeiro, né, acredito eu, também está muito pressionado. A torcida do Cruzeiro deve ter sofrido um abalo muito grande com a perda da Sul-Americana, mas eles precisam vencer os seus próximos jogos para conseguir a classificação para o Libertadores, porque isso é fundamental para os planos do Cruzeiro para 2025, inclusive para conseguir atrair os jogadores que vêm sendo ventilados no Cruzeiro, jogadores como Arias, jogadores como Gabriel Barbosa, né, e tantos outros aí que eles vêm vinculando, para que eles se interessem por jogar pelo Cruzeiro. Porque se forem para jogar outra Sul-Americana, o clube deixa de ser muito mais atrativo. E o Botafogo vai enfrentar o Internacional, que não sabe que é perder 16 jogos. É uma equipe com o Roger Machado, encontrou um futebol muito vistoso, tem sido muito eficiente e tem sido muito letal. E a gente joga no Beira-Rio. Daí a gente consegue entender por que as pessoas estão chamando Botafogo e Palmeiras e Botafogo de final. Tudo bem, vamos considerar que seja final. E se a gente perder? Acabou? Eu acho, sinceramente, tá, que Botafogo e Palmeiras farão um jogo aberto. E jogo aberto, senhoras e senhores, eu acho que o time do Botafogo é melhor do que o time do Palmeiras. Melhor, tá? Eu só acho que o time do Palmeiras é mais eficaz do que a equipe do Botafogo. Talvez a gente tenha, depois, desde o jogo contra o Vasco, que a gente não tenha um adversário que provavelmente vai oferecer mais campo de jogo e não vai estacionar ônibus dentro da área. O Vasco foi a última equipe que fez isso e, obviamente, né, tem uma questão também de qualidade até técnica do Vasco. O jogo acabou com 12 minutos. Contra o Palmeiras, eu não espero isso. Mas eu espero, obviamente, um jogo muito mais pesado, um jogo muito mais pegado, um jogo muito mais difícil, com eles encampando a narrativa de que é realmente uma final, Allianz lotado, jogadores inflamados, eles estão com o Botafogo atravessado na garganta, óbvio que estão, porque nós eliminamos o Palmeiras da Libertadores, é o time da mídia nesse momento, é a chance que a Libra tem de conseguir com que seus filiados consigam ganhar os 2 campeonatos organizados pela CBF da Libra, né? Tanto a Copa do Brasil, que já foi vencida pelo Flamengo, quanto o Campeonato Brasileiro, que pode ser vencido pelo Palmeiras. E o Palmeiras tem toda a pressão do mundo para ser campeão. O Palmeiras tem pressão e obrigação do mundo para ser campeão, que é favoritaço nesse momento. O Palmeiras é favoritaço para ser campeão brasileiro nesse momento. Como é que o Botafogo vai jogar? Como é que vai ser a cabeça do Botafogo enfrentando o favorito do Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo não é o favorito? Agora, a gente está numa situação onde o Botafogo não é favorito mais no Campeonato Brasileiro, não é favorito para o jogo contra o Palmeiras, e, como a gente já vem falando, e eu já vinha falando isso há muito tempo, a final da Libertadores, por se tratar de um jogo apenas, eu não acho que haja favorito. Eu acho que é 50% a 50% de chances. Mas principalmente no jogo contra o Palmeiras. Alguém aí acredita que o Palmeiras vá realmente fazer, sei lá, uma linha de 5 lá atrás e colocar 2 cães de guarda à frente da zaga e montar, sei lá, para estacionar o ônibus e esperar que o Botafogo se embole todo, fique nervoso, embora a necessidade de vitória do Botafogo seja maior, inclusive, que a necessidade do Palmeiras? Eu, sinceramente, não acredito. Para mim, Botafogo e Palmeiras farão
mais uma vez, um grande jogo, muito parecido com o jogo de ida do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo venceu por 1-0. Foi um jogaço. Muita gente naquele momento falou que o Botafogo e Palmeiras fizeram um jogo de nível europeu. Eu acredito nisso no Allianz, acredito que Botafogo e Palmeiras farão mais uma vez um jogo de altíssimo nível. E eu quero dizer para você, torcedor alvinegro, que está confiante, você não precisa de incentivo nenhum. Continua confiante, né? Torça do jeito que você escolher torcer, do jeito que você entende que seja melhor para você. Para você que está com medo e para você que está traumatizado, eu também só posso dizer para você o seguinte: se te fizer mal, amigo, para. Se você está recebendo muita zoação no seu, nos seus grupos de WhatsApp, se você tem recebido muita, se você tem assistido muita televisão, tem entrado na narrativa desses caras, né, de que o Botafogo, o psicológico do Botafogo tá muito abalado, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você não aguentar pressão nesse momento, se afasta e cuida da sua cabeça, cuida da sua saúde, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa na vida, tá? E você está no seu direito de ter medo, você está no seu direito de estar assustado, você está no seu direito de estar pé da vida. E eu acho que todos nós, torcedores, precisamos respeitar o tempo de cada um. Cada um se manifesta de acordo com aquilo que é melhor para a sua sobrevivência. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é a semana mais importante da história do Botafogo. Ela pode não terminar como as conquistas mais importantes da história do Botafogo, com os melhores resultados da história do Botafogo. Obviamente que eu espero que sim. Mas é a semana mais importante da história do Botafogo. Nesse momento, tá? Eu sei que é duro você estar muito pessimista me ouvir falar o que eu vou falar, mas nesse momento, todos eles, a mídia, arbitragens do Campeonato Brasileiro, os outros clubes, ninguém está torcendo para a gente. Tá? Ninguém. Ninguém nesse momento está torcendo para a gente. A gente só tem o botafoguense para contar. A gente só tem do nosso lado a torcida do Botafogo. Se a gente for contra a gente está fazendo o jogo deles nesse momento. Então, é uma escolha minha de acreditar no Botafogo até o final. É uma escolha minha de sair do meu conforto, de ir para a Argentina e fazer a maratona que a gente vai fazer, de dormir no aeroporto, mesmo que a gente saia de casa sem garantia nenhuma de sucesso. Mesmo que a gente saia de casa, inclusive não sendo nem favoritos do que está por vir. Eu escolhi, nesse momento, acreditar no Botafogo, porque eu não tenho outra opção. Eu tenho certeza que todo mundo que está envolvido nesse momento, na final, jogadores, comissão técnica, todos estão focados no mesmo objetivo e eu resolvi também focar no mesmo objetivo. Eu quero ser campeão, eu quero ser feliz, tá? Eu quero também que aconteça o que acontecer. Obviamente, eu vou priorizar a minha saúde mental, mas aconteça o que acontecer, eu estou indo para uma batalha, eu não sei o resultado dela, e se eu soubesse o resultado dela, talvez eu nem saísse de casa, tanto para o bem quanto para o mal, mas eu estou indo para a batalha do lado dos meus irmãos e do lado de muitos outros irmãos e irmãs de camisa, porque eu acredito no Botafogo. Então, o Botafogo, segundo uma frase de um grande amigo meu, DJ, que estava um pouco triste no sábado passado no jogo contra o Vitória, e DJ, mensagem é para você aqui também. Uma coisa que você sempre me falou: o Botafogo é para quem acredita. Eu acredito no Botafogo e tomara que a gente seja feliz no final dessa semana. Eu vou postar outros vídeos aqui falando também da nossa viagem, postando aqui, falando coisas com os meus irmãos. Fiquem ligados aqui no canal do Caboclo, vai ter histórias também. E acreditem porque a gente está muito próximo de conquistar uma coisa que nem os nossos pais conquistaram e passou muito longe do sonho deles de conseguir conquistar. Beleza?
Então já sabe, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é extremamente importante, acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos e considere tornar-se membro aqui do canal do Caboclo, clicando nesse botão que está embaixo do vídeo, está escrito aí, seja membro, por apenas R$ 4,99, menos do que uma Coca-Cola. Você também pode contribuir com o crescimento do canal mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Eu vou ficar muito feliz de ouvir sua crítica, seus comentários, suas sugestões, e a gente vai se falando ainda durante essa semana, tá bom? Um grande abraço, vocês já sabem, aqui no canal do Caboclo, tem bambu, tem flecha.